do 10º período do curso de Agronomia da UNOESC, campus de Xanxerê. Vou apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, que foi elaborado junto com a acadêmica Emanuele Maurília Rebelato, tendo como professor orientador Dr. Maurício Vicente Alves. O nosso trabalho é titulado como Avaliação dos componentes de rendimento do milho. Introdução. No Brasil, o milho se destaca como uma cultura de grande interesse econômico. Além de ele assumir um papel socioeconômico muito importante, pois ele é utilizado para construir matéria-prima impulsionadora de diversos complexos agroindustriais. Trata-se de um produto estratégico, pois ele pode ser utilizado na alimentação humana e na alimentação animal. Devido a essa grande importância econômica e à atual preocupação com a sustentabilidade ambiental, destacamos os sistemas conservacionistas. Esses sistemas visam a conservação do solo e garantem melhorias na qualidade do solo. Um desses sistemas conservacionistas é o conhecido sistema de plantio direto, que ele proporciona uma melhoria nos atributos físicos do solo, além de aumentar a proporção de matéria orgânica, melhorando a estabilidade dos agregados. O sistema de plantio direto ele possui várias premissas, e uma delas é a utilização das plantas de cobertura. Os resíduos dessas plantas de coberturas deixados na superfície do solo, eles auxiliam como uma barreira física, além de aumentar o estoque de carbono orgânico para fazer a ciclagem dos nutrientes que serão utilizados para a próxima cultura. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar qual planta ou consórcio de cobertura ocasionam aumentos na produtividade do milho. Os materiais de métodos. O nosso trabalho foi implantado na unidade experimental da UNOESC, campus de Xanxerê. O experimento iniciou-se no mês de julho de 2020, de modo conjunto com o projeto de pesquisa Plantas de Cobertura, que estava sendo implantado no local há alguns anos já. O solo da região é classificado como lazossolo vermelho distrófico e o clima da região é classificado como CFB. No local foram semeados 15 espécies de plantas de cobertura e 2 consórcios, sendo que no nosso trabalho a gente utilizou 6 plantas de cobertura e 2 consórcios, o qual foram aveia branca, aveia preta, azevém, ervilhaca comum, ervilha forageira, nabo forageiro, mix 520 e mix 210. Aveia branca, aveia preta, ervilhaca comum, azevém, ervilha forageira, nabo forageira, mix 520 e mix 210. Então, os materiais. O alinhamento experimental se deu em blocos casalizados com 4 repetições, sendo que cada parcela possuía 4 por 3 metros, totalizando uma área de 12 metros quadrados. Para a cultura do milho, o que a gente analisou? Peso de 1.000 grãos, peso da espiga, número de grãos por fileira, número de fileiras por espiga, porcentagem de grãos ardidos, umidade e, por fim, a gente obteve a produtividade. A coleta do solo para a interpretação da análise e posterior plantio do milho seguiu a metodologia da coleta de solo de 0 a 10 de profundidade, sendo amostrado 10 pontos em zigue-zague aleatoriamente, com auxílio do trado calador, que é o indicado para o sistema de plantio direto. O solo foi homogeneizado para obter-se uma única amostra e posteriormente levada para a análise laboratorial, e assim obtida a composição química do solo. Observando o índice de SBCP, a gente observou que era necessária a realização da calagem. Então, no dia 1º de outubro de 2020, a gente realizou a calagem do solo com 2,1 toneladas de calcário calcítico para NT 80%. Em 6 de outubro de 2020, a gente realizou a semeadura do milho, a G9025 Pro 3, com espaçamento entre linhas de 0,45 centímetros. As adubações foram de 524 quilos por hectare de superfosfato triplo
e 250 kg de cloreto de potássio por hectare. Para a adubação nitrogenada, utilizou-se 356 kg por hectare de ureia, a qual foi dividida em duas aplicações nos estádios fenológicos V3 e V5. Todas as adubações seguiram as recomendações esperadas para 12 toneladas por hectare de grãos conforme o Manual de Adubação e Calagem para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, aqui a gente tem a imagem de realizando a semeadura do milho, contando o número de sementes por metro e a primeira aplicação de ureia. Paralelamente ao desenvolvimento da cultura do milho, foi monitorado semanalmente se pudesse ocorrer aparecimento de pragas e doenças. No dia 27 de outubro de 2020, efetivou-se uma aplicação dos seguintes produtos: glifosato, 1,5 kg de produto comercial por hectare, deflubenzuron, 0,31 litros de produto comercial por hectare, e óleo mineral, 0,51 litros de produto comercial por hectare. A colheita do milho, ela aconteceu manualmente. No dia 6 de março de 2021, foram coletadas as espigas nas duas fileiras centrais, sendo assim 2 metros lineares de cada linha colhida, totalizando 4 metros lineares por parcela. O rendimento de grão foi avaliado a partir da adaptação das regras para análise de semente, padronizado para 13% de umidade. Os dados do rendimento do milho foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Duque a 5% de probabilidade, com o uso do programa computacional ERIC-Core-Team 2021. Então, os resultados e discussões. Quanto aos componentes de rendimento da produção de milho, não houve diferença significativa para as variáveis número de grãos por fileira e peso de 1.000 grãos. Com relação à variável número de grãos por fileira, a aveia branca, a ervilha forageira, o nabo forageiro e o mix 210 foram que obteram melhores rendimentos. Para a variável peso de espiga, a ervilha forageira continuou se destacando, juntamente com o azevém e a ervilhaca comum. Para a variável sacas por hectare, a aveia preta foi a que se diferiu estatisticamente das demais, sendo que a ervilha forageira, ervilhaca comum e nabo forageiro foram que apresentaram os melhores rendimentos. Na outra parte do nosso TCC, plantas de cobertura e disponibilização de nutrientes, a gente observou, através dos litter bags, que para a disponibilização de nitrogênio nos dias 19 a 95 dias de decomposição, a ervilhaca comum liberou 248 kg de N por hectare, a ervilha forageira 269 kg de N por hectare e o nabo forageiro 218 kg de N por hectare. O que pode ser a resposta para essas 3 plantas de cobertura terem respondido melhor nas sacas por hectare, no componente de rendimento sacas por hectare. Então, a conclusão: as plantas de cobertura que são leguminosas, crucíferas, com posterior plantio de gramíneas, ocasionam maiores rendimentos em relação às outras famílias. Referências: muito obrigada.